Olá, nessa videoaula nós iniciaremos o estudo de funções. É um conteúdo importante que vocês vão continuar estudando no primeiro ano do ensino médio também. A primeira videoaula ela vai tratar das definições do que é uma função e nós vamos analisar situações do nosso dia a dia e verificar que esse conteúdo funções ele está mais próximo de nós do que a gente imagina. Certo? Será uma sequência de 3 videoaulas, certo? Nessa primeira, então, serão definições, domínio e imagem de uma função. Na nossa segunda videoaula, nós trabalharemos o estudo de funções do primeiro grau, faremos definições, construção de gráfico e análise. E a mesma coisa nós vamos fazer com as funções do segundo grau, na nossa terceira videoaula. Então, vamos lá? Então, estudo de funções, noção intuitiva, domínio e imagem. Então, o que é uma função? A função nada mais é do que uma regra matemática que vai relacionar um elemento, que nós vamos chamar de x, de um conjunto, com um único elemento de y em um outro conjunto B. Então, nós teremos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Cada elemento do conjunto A, que nós vamos chamar de x, vai se relacionar a um único elemento do conjunto B, que nós vamos chamar de y. Então, nós vamos analisar duas situações. Vejamos aqui essa primeira situação, uma situação concreta de uma ida ao posto de gasolina. Em junho de 2019, o preço do litro de gasolina comum era de R$ 4,60. Se nós considerarmos um veículo Palio, cujo tanque tem uma capacidade de 45 litros, nós vamos chamar de x o número de litros que a gente pode colocar no tanque de combustível. E nós vamos chamar de y o preço a pagar, o preço que a gente vai pagar dependendo da quantidade de litros que a gente vai colocar no tanque. Então, nessas condições, a gente pode estabelecer o que nós vamos chamar de uma fórmula matemática, uma relação matemática que vai nos dar essa situação. E é uma relação matemática que vai envolver x, que é o número de litros, e y, que é o preço a pagar. Através dessa relação matemática, qualquer pessoa chegando ao posto de gasolina, ela consegue descobrir quanto ela vai pagar, dependendo de quê? Dependendo do número de litros que ela coloca. Então, a relação matemática seria y igual a R$ 4,60, R$ 4,60, que é o preço de 1 litro de combustível, multiplicado por quem? Multiplicado pela quantidade de litros de combustível que a gente coloca no nosso carro. Então, vejam, se nós fizermos aqui uma tabela, a gente consegue estabelecer aqui essa relação. Se eu colocar 1 litro de combustível, eu vou pagar R$ 4,60. Se eu colocar 2 litros, 2 vezes R$ 4,60. Se eu coloco 3 litros, 3 vezes R$ 4,60. Se eu coloco 4 litros, 4 vezes R$ 4,60. Então, nós vamos ter aqui 5 litros, 4 vezes R$ 4,60, que daria R$ 23,00. E aí, para 1 litro, então, nós pagamos R$ 4,60, para 2 litros, R$ 9,20, para 3 litros, R$ 13,80, para 4 litros, R$ 18,40 e para 5 litros, R$ 23,00. Se a gente completar o tanque, nós iríamos pagar, então, R$ 207,00 por esse combustível que a gente coloca. Então, o que a gente pode observar nessa tabela? Observando essa tabela, o que a gente pode tirar de conclusão? Que o número de litros de combustível que eu coloco no meu carro, ele é uma grandeza que a gente chama de grandeza variável. O que é uma grandeza variável? A palavra variável aqui significa variar. Quer dizer que eu posso chegar no posto de gasolina e colocar a quantidade de litros que eu quiser. O preço Y também é uma grandeza variável. Essa grandeza, o preço a pagar, ela vai variar em função de quem? Em função do número de litros que eu coloco. Então, o preço a pagar existe em função da quantidade de litros que eu coloco. Agora, a gente usando a palavra função, A todos os valores de x estão associados os valores de y. Então, cada quantidade de litros de combustível que eu coloco, eu tenho um valor a pagar. E a cada valor de x está associado um único valor de y. Então, olha só, não tem como eu chegar ao posto de gasolina, pedir para colocar 2 litros e pagar R$ 9,20. E outra pessoa chegar ao posto de gasolina,
pedir para colocar 3 litros e pagar o mesmo preço, R$ 9,20. Então, para cada valor de X, existe um único valor de Y. Não podemos associar dois valores diferentes de X a um mesmo valor em Y. Então, o que nós podemos dizer, né, sobre essa sentença? Que o preço Y a pagar, ele é dado em função do número X de litros colocados no tanque. E que essa relação Y igual a 4,60 vezes X, ela vai se chamar fórmula matemática dessa função. Olha só a segunda situação, é uma situação de cálculo de perímetro. Então veja, consideremos um quadrado cujo lado mede x. Então aqui nós temos um quadrado e os lados dele medem x. Sabemos que o quadrado tem os lados iguais, né? Representando por y a medida do perímetro desse quadrado, podemos estabelecer entre y e x a seguinte relação. Então, x é a medida do lado, y é a medida do perímetro. Então, x mais x mais x mais x daria o quê? 4x. Então, se eu quero calcular o perímetro de um quadrado, dada a medida do lado sendo x, sabendo que esse x pode ser qualquer valor, nós teríamos que o perímetro, que é y, seria igual a 4 vezes a medida de x. Então, aqui nós temos uma relação matemática, uma fórmula matemática associada a esse cálculo do perímetro. Trazendo aqui para a tabela também, olha só, nós podemos preencher essa tabela colocando o seguinte, olha, se o lado mede 0,5, eu vou ter um perímetro 2. 4 vezes 0,5 é igual a 2. 4 vezes 1 igual a 4. 4 vezes 1,5, 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2,5, 10. 4 vezes 3, 12. Então, para qualquer medida do lado x, eu terei um perímetro. Então, nós notamos o quê? Que a medida y do perímetro, ela depende da medida x do lado do quadrado, o que pode ser verificado observando aqui a tabela. Então, na tabela, o que nós vamos poder observar também? Que essa medida x do lado do quadrado, ele é uma grandeza que varia, né? Ela pode diminuir e aumentar. Que a medida do perímetro também é uma grandeza que varia, ela pode diminuir e aumentar, e que a todos os valores de x estão associados valores de y. Não tem nenhum valor de x que não tem uma medida de perímetro correspondente, mas a cada valor de x está associado um único valor de y. Então, o que nós podemos dizer? Que a medida y do perímetro de um quadrado, ela é dada em função da medida x do lado. Ela existe em função da medida do lado. E que essa relação y igual a 4x, né, 4 vezes x, chama-se fórmula matemática dessa função. E aí, a gente pode, nas fórmulas matemáticas, observar duas questões. Primeiro é o seguinte, a quantidade de gasolina que eu coloco no carro, eu tenho a liberdade de chegar ao posto e pedir a quantidade que eu quiser. Então, a gente chama essa variável, né, essa quantidade de litros, de uma variável independente. Eu tenho a independência de colocar a quantidade que eu quiser. Mas, na medida que eu sou independente para colocar quantos litros eu quiser, eu sou dependente para pagar o preço correspondente. Eu não posso escolher a quantidade de litros que eu vou pagar e escolher que eu vou colocar e escolher a quantidade de reais que eu vou pagar. Então, y vai ser sempre uma variável dependente. Depende de quem? Do valor de x. E x é uma variável independente. A mesma coisa em relação ao perímetro. O x, né, que é a medida do lado, é uma variável dependente. Eu posso desenhar um quadrado com a medida que eu quiser, mas dependendo da medida do lado que eu coloco, a medida do perímetro ela vai depender dessa medida. Então, o perímetro é uma variável dependente e a medida do lado é uma variável independente. Isso a gente vai observar agora no cálculo de domínio e imagem. Dois conceitos importantes dentro do estudo de funções. O que é domínio? O que é imagem de uma função, certo? Então, a gente vai chamar de domínio, nós vamos ver daqui a pouco, a todos os valores de x
que é o que eu posso atribuir na minha função. E nós vamos chamar de imagem os valores correspondentes de y. Então vamos verificar isso aqui nesses exemplos. Eu tenho dois conjuntos. O conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, que foram colocados aqui nesse diagrama de Venn, né? 1, 2, 3 e 4. E eu tenho aqui um conjunto B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dada a função que ela é definida pela fórmula y igual a x mais 1, como é que a gente pode representar nesse diagrama aqui, né? Então, o A é o domínio, o B vai ser a imagem. Então, vamos ver isso. Olha, eu tenho a relação matemática, y igual a x mais 1. Todo valor de y vai ser igual a x mais 1. Então, o conjunto A são os valores de x, o conjunto B são os valores de y. Então, vamos associar. Para a gente associar, a gente tem que trazer para essa fórmula matemática. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, que é 1, substituir no lugar de x, e aí nós vamos ter 1 mais 1 igual a 2. Então, o elemento 1 do conjunto A vai se associar ao número 2 no conjunto B. O elemento 2, 2 mais 1, 3, ele vai se associar a uma imagem 3 no conjunto B. O elemento 3, substituído aqui, soma com 1, vai se associar ao elemento 4 na imagem. E o elemento 4 do conjunto A, domínio, ele vai se associar, né? Somando 4 mais 1, 5, ele se associa ao número 5 no conjunto B. Então, vamos ver o que isso representa. Então, quando a gente observa o diagrama, o que nós podemos definir? Que o conjunto de valores de x, né, que os valores que o x pode assumir, eles vão ser chamados de domínio da função. E os valores de y que correspondem a um determinado valor de x é denominado imagem de x pela função. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente observar isso. Aqui a gente vai organizar o domínio e a imagem de várias formas. Aqui através de um diagrama de Venn, aqui através de conjunto e aqui com essa tabelinha também. As três formas estão representando a mesma coisa. Então vamos ver isso. Olha, é uma função que é definida pela fórmula y igual a 3x mais 1. E o domínio é menos 2, 0 e 1. Então, o que a gente sabe do domínio? Domínio são os valores de x, que nós colocamos aqui nessa tabelinha. Olha, o x está aqui, ele é chamado de domínio, menos 2, 0 e 1. Como é que eu cheguei a esse valor, menos 5, 1 e 4? Eu vim aqui na minha função e substituí cada um desses valores. Então, eu peguei o menos 2, substituí no lugar de x, 3 vezes menos 2 dá menos 6, e menos 6 mais 1, menos 5. Então, o valor da imagem, o valor de y, seria menos 5. Peguei o elemento 0, substituí, 3 vezes 0, 0, somei com o número 1, e aí nós vamos ter 0 mais 1 igual a 1. Então, o domínio 0 vai se associar ao número 1. Peguei o domínio 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, aí ele vai se associar ao número 4. Então, olha, está pedindo para determinar o conjunto imagem. Então, aqui nós temos o nosso conjunto imagem, que vai ter menos 5, 1 e 4, o menos 2 associado ao menos 5, o 0 associado a 1, o 1 associado ao 4. Cada elemento de x tem um único elemento em y. Escrevendo em forma de conjunto, então, im, que a gente chama de imagem, menos 5, 1 e 4, então esse é o conjunto imagem para esse domínio, menos 2, 0 e 1. E aqui a nossa tabelinha também. Essa tabelinha é a que nós mais vamos utilizar. Nós vamos ver quando a gente for construir gráficos, a gente vai precisar muito dessa tabela. Então, sempre valores de x à esquerda, valores de y, aqui o domínio e aqui a imagem. Vamos ver aqui nesse exemplo B, né, que tem uma função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 7. O que nós estamos querendo calcular aqui? Calcular a imagem para esse domínio, menos 1, menos 2, 0 e 1. O que é o nosso domínio mesmo? Os valores de x, certo? Então, vamos pegar cada valor de x e vamos substituir aqui na nossa função. Lembrando sempre de colocar parênteses, lembrando sempre que esse x que está aqui com expoente 2, ele é o mesmo x que está aqui acompanhando o 5, né? E a gente vai também perceber que
a função, isso aqui é uma função do segundo grau, que nós vamos ainda estudar. Então aqui, ó, menos 1, menos 2, 0 e 1. Vamos fazer as substituições aqui, ó. Então aqui nós temos a função, já feita a substituição. O menos 1 ao quadrado dá mais 1, o menos 5 vezes menos 1 dá mais 5, repete o 7, somando aqui nós vamos ter 13. O menos 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 5 vezes menos 2 dá mais 10, repete o 7. Aqui são todos positivos também, nós vamos somar, né? 14 com mais 7, 21. O 0 elevado ao quadrado dá 0, 5 vezes 0 dá 0, e aqui a gente vai repetir o número 7. Somando 7 com os números 0 aqui, nós vamos ter 7. E o número 1 elevado ao quadrado, que dá 1, o menos 5 vezes menos 1, vezes 1 dá menos 5, e o mais 7, que a gente vai repetir. 7 mais 1, 8, menos 5, 3. Então, 13, 21, 7 e 3 são as imagens. O 13 associado ao domínio menos 1, o 21 associado ao domínio menos 2, o 7 associado ao 0 e o 3 associado ao número 1. Então aqui nós representamos através do que a gente chama de um T, né, onde a gente tem o X e o Y. Aqui através do diagrama de Venn, então nós colocamos aqui o domínio, menos 1, menos 2, 0 e 1, e cada número associado à sua imagem, 13, 21, 7 e 3. E aqui representado em forma de conjunto, né? Que é o que pediu para a gente determinar, né? Calcular a imagem. Então aqui o conjunto. Então 3 formas de responder à mesma questão. A única coisa que é idêntica nos dois é esse cálculo aqui. Nos 3 casos a gente precisa fazer esse cálculo. E lembrando sempre, essa vai ser a forma que a gente mais vai utilizar, ok? Bem, chegamos aos exercícios, né? Eu gostaria que vocês lessem as páginas 248 e 249 do seu livro didático. Gostaria que vocês copiassem e resolvessem os exercícios de 1 a 4 da página 250 do livro de vocês também. E aqui eu deixei 2 exercícios que vocês vão copiar e resolver no caderno de vocês. O exercício número 1 tem uma função, y igual a menos 2x mais 1, né, e nós vamos trabalhar aqui com os conceitos de domínio e imagem. Então, dado o valor do domínio, x, encontrar a imagem, dada a imagem, encontrar o domínio. Aqui também da mesma forma, né, dados os domínios, encontrar a imagem, e dada a imagem também encontrar o domínio. Chegamos ao final do nosso vídeo, espero que a aula tenha sido proveitosa. Façam os exercícios, mandem as suas dúvidas. Um forte abraço e fiquem com Deus.